Olá pessoal, meu nome é Heloísa Pereira e estamos de volta para mais um vídeo de análise e previsão aqui no Meteorologia para Agricultura. O vídeo de hoje focado no final de semana, mas é claro, a gente se estende um pouquinho mais no horizonte de previsão para responder as perguntas aqui do pessoal do YouTube. Aliás, eu queria agradecer muito as mensagens de todos vocês. Acho que no último vídeo a gente teve mais de 60 comentários. Esse é o motivo do canal existir, pessoal, a gente trocar informação, manter o pessoal bem informado, os nossos queridos agricultores, queridas agricultoras por esse Brasilzão que não param pela gente, né? Vamos esquecer um pouquinho essa crise, então, que tem deixado o nosso povo, a nossa sociedade tão assustada, e vamos falar um pouquinho de previsão que nos gera tanta curiosidade e tantas surpresas, não é verdade? Vamos lá, então, para o nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, chegamos ao penúltimo final de semana do mês de abril. Como estava sendo previsto no comecinho do mês, a chuva ficaria abaixo da média em grande parte aqui do centro-sul e acima da média normal em algumas áreas aqui entre Nordeste, parte da região Norte, Centro-Oeste e também parte do estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Por enquanto, é isso que está acontecendo. Inclusive, se a gente pegar um mapa de anomalia de chuva ao longo dos últimos 30 dias, essas áreas em verde do mapa são as áreas que tiveram anomalia positiva de chuva nesse período, desde 17 de março até o dia 15 de abril. Então, nestas áreas a gente verificou acumulados aí até 90 milímetros acima da média, como é o caso aqui do centro-sul paraense, por conta, né, da boa frequência das áreas de instabilidade mais ativas nessa região. Enquanto isso, todo o centro-sul, que já atravessou um verão de chuvas anômalas, de chuva abaixo da normalidade, continuou, né, recebendo uma pancada de chuva ou outra, mas que não teve grande persistência. Inclusive, essa frente fria que passou pela costa sul do Brasil e agora atua na área do sudeste, ela deixou algumas áreas de instabilidade aqui, né? Provocou algumas pancadas de chuva, mas não foi o suficiente para reverter o quadro de déficit hídrico. Atrás dessa frente fria veio uma massa de ar frio, então derrubou as temperaturas. Um dos grandes destaques ao longo dessa semana, inclusive, foram as geadas aí em pontos mais altos da região sul do país. Olha só, se a gente pega o mapa de temperatura mínima das últimas 24 horas e aproxima aqui, a gente vê a temperatura na casa dos 3 graus aqui na região de Vacaria, foram 2,5 graus em Lages, olha só, 0,9 na região de Caçador. Então, essas áreas, pessoal, registraram, né, a ocorrência de geada. E o Planalto Paranaense também vi notícia lá na região de Guarapuava de ter formado aí o fenômeno geada. Ainda bem que nas principais áreas, né, em todo o centro-sul, não tivemos nenhuma geada forte que prejudicasse, pelo menos nas notícias que eu busquei, nos relatos dos produtores, não tivemos nenhuma geada forte a ponto de provocar algum dano. Agora, pessoal, já vamos antecipar então. Será que tem previsão de geada para os próximos dias? Olha só, na madrugada de hoje tinha previsão. A gente pode ouvir relatos aí ainda em algumas áreas das Serras Gaúcha, Catarinense, também no Planalto do Paraná. Olha só, tinha condições favoráveis, segundo esse mapa de previsão do CPTEC. A gente avança um pouquinho mais para o dia 18. Essa condição já diminui bem mais, o frio vai perder intensidade. E se a gente avança para o dia 19, aí a gente vê que praticamente nenhum pontinho é favorável para geada. Então, o frio mais intenso registrado ficou aí entre a madrugada de quinta-feira e esta sexta-feira, tá bom? Nos próximos dias, gradativamente, o frio vai perdendo intensidade. E com relação à chuva, né? Como é que ficam as instabilidades aí ao longo dos próximos dias? Estava aproximada aqui porque eu já estava me preparando para responder as perguntas de vocês. Já tinha pergunta da região Nordeste, vocês viram, né? Tem um pessoal participando muito ativamente, agradeço demais a participação de vocês. E com relação à chuva, né? Onde é que ficam os máximos de precipitação nos próximos dias e o tempo mais seco? Bom, eu trouxe aqui um mapa do modelo Cosmo do INMET para vocês, para a gente destacar os pontos que têm maior potencial para receber chuva forte e volumosa, tá bom? Então, olha só, ao longo desta sexta-feira, os mapas de previsão indicam chuva ainda pesada na metade norte do Piauí, no nordeste do Pará,
também nas áreas aqui ao norte do Maranhão. É nestas áreas que a chuva pode ultrapassar facilmente aí a casa dos 20, 30 milímetros e ocorrer de forma bem intensa. Mas também algumas nuvens carregadas devem se formar aqui em parte do estado de Minas, Goiás, Mato Grosso e também a maior parte da região norte, né, oeste do Amazonas, o estado de Roraima também. Só que os volumes de chuva que a gente observa, pelo menos nestas áreas, são menos elevados, abaixo de 30, abaixo de 20 milímetros. Isso não quer dizer que não vai cair mais que isso em algum ponto, tá, pessoal? Quer dizer que a chuva é mais irregular, mais localizada. Então, em um ponto e outro, pode sim cair uma chuva mais intensa. Inclusive, como é o caso aqui do litoral sul da Bahia, a região de Porto Seguro, a região de Ilhéus, pode ter uma chuva mais expressiva, tá bom? O que vai provocar essa chuva? Vamos entender. Chegou a frente fria ali na costa sul baiana, formou um corredor de umidade, um fluxo de umidade em direção a essa frente e a gente tem também áreas de instabilidade atuando aqui na região. Tem a zona de convergência intertropical, que mantém essa chuva mais forte no extremo norte do Brasil. Então, esses são os principais sistemas. E lá no alto da atmosfera, a gente também tem um suporte de um cavado se formando, né? Aqui entre as áreas do estado de Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. E esse cavado é como se ele mantesse uma bolha de ar mais seco justamente no centro-sul do país e empurrasse as instabilidades todas lá para cima. Então, nos próximos dias, olha só, se a gente passar, porque acontece no sábado, chuva forte de novo em áreas do centro-norte do Brasil, extremo norte, desde o Piauí até o oeste do Amazonas, também o estado de Roraima, todo o centro-sul com tempo mais estável. Domingo, o que acontece? De novo, previsão de chuva forte e pesada para a metade norte do Brasil. Inclusive, atenção aos fortes temporais que podem acontecer entre Manaus, as áreas da metade norte do Pará, Amapá. Toda essa faixa aqui norte do país tem potencial para receber chuva volumosa, chuva com potencial para provocar alagamento, algumas erosões também nas áreas produtoras, né? A gente sabe que isso pode acontecer. E nesse momento eu chamo a atenção para essa chuva que desce um pouquinho mais em direção ao sul de Goiás, também parte do estado de Mato Grosso, porque lá no alto da atmosfera, apesar, né, do cavado estar empurrando as instabilidades para cima, a leste dele ele favorece a formação de nuvens carregadas. Então imagina que tem um sistema aqui, uma ondulação que vai favorecer a formação de nuvens aqui. Não podemos descartar até uma chuva isolada no Triângulo Mineiro, nas áreas centrais de Minas, no norte de São Paulo, tá bom? Tudo por conta desse cavado. Alguma nebulosidade mais intensa pode se desprender ali e provocar uma pancada de chuva forte, tá bom? Mas, por outro lado, todo o centro-sul com previsão de tempo mais estável. Esse foi o destaque da previsão para o final de semana. E a gente vai destacar também as temperaturas, né? No decorrer dos próximos dias, até pelo menos o próximo dia 23, tem previsão de temperaturas ainda abaixo da média em algumas áreas do norte do Rio Grande do Sul até o oeste de São Paulo, faixa leste paulista, tá bom? Depois disso, no período de 23 até 30 de abril, o frio vai dar uma diminuída no centro-sul, tá bom? Mas isso vai anteceder um frio mais intenso que está previsto lá pelo menos até o final da primeira quinzena do mês de maio, tá bom? Isso a gente traz de destaque para você nos próximos vídeos. E agora que a gente já sabe os destaques da previsão para este final de semana, a gente vai começar a responder as perguntas do YouTube. E eu começo respondendo uma pergunta que no vídeo passado eu errei o nome da cidade. Eu peço desculpas ao pessoal de Sento Sé, no estado baiano, que Sento Sé fica mais ao norte do estado. Várias pessoas voltaram aqui nos comentários, não desistiram de mim e me explicaram isso. Eu agradeço muito a todos vocês, olha só. Quem nos mandou os comentários explicando, um foi o Ruanderson, né? O nome do município é Sento Sé, Bahia, fica localizado aí no Nordeste, no norte do estado, às margens da barragem de Sobradinho, né? Às margens ali da Bacia do São Francisco. Muito obrigada. Outra pergunta que a gente recebeu foi do Josemilson Passos, né? Previsão para o mês de maio em Sento Sé, localizada mais ali na barragem de Sobradinho. E o Josemilson não mandou uma mensagem só pra gente não, ele mandou duas. E ele explicou como é que foi o volume de chuva registrado desde o dia 1º de janeiro. Muito legal, muito obrigada. Depois você me conta aqui nos comentários se esses dados são os dados oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia ou se você tem alguma estação de medição caseira. Quero acompanhar esses dados aí, hein? Muito obrigada pelos comentários de vocês. Então, o Josemilson e também o Ruanderson vieram para mim mostrar onde é que fica Sento Sé. E eu errando a localização. Eu coloquei Santo Sé
próximo à Feira de Santana, e fiquei comentando da chuva no litoral da Bahia, achando que eu estava fazendo o correto, mas não. Então agora a gente vai realmente responder a área de interesse, olha só. No decorrer dos próximos dias, ainda tem previsão de chuva na região de Centro-Sé. Não é o mesmo acumulado que a gente viu caindo aí junto com as áreas de instabilidade que atuaram na semana passada. Então tem previsão de chuva mais isolada. A gente vê que algumas áreas mais próximas ali tem previsão de 40 milímetros. Então o que acontece? Essa chuva deve ocorrer de forma mal distribuída. A gente vê que ao longo das margens aqui de São Francisco tem previsão de pancadas de chuva com 40, 30 milímetros acumulados. Na região de Santo Sé está dando aí por enquanto 20 milímetros pelo modelo ECMWF. Vou mostrar também o GFS que está praticamente liberando a casa dos 20 também, e um pouquinho mais distante está dando mais de 40 milímetros. Então o que dá para concluir é que nos próximos dias a gente tem essa chuva mais isolada. Para o mês de maio, a gente vai lembrar um pouquinho de como é a climatologia, né? Então, a climatologia nos mostra que há redução significativa nas chuvas ao longo do mês de maio. Se a gente for no mapa de previsão com relação às anomalias de chuva no decorrer aí do próximo mês, vamos passar para o comecinho de maio, desde o dia 7 até o dia 14. Olha só o que acontece. A previsão indica uma inversão de cenários, né? Uma redução significativa das chuvas da metade norte do país e o retorno das instabilidades para o centro-sul de forma mais frequente. Então aqui, né, a gente pode até inclusive ver essa região da barragem de Sobradinho, mostrando que tem previsão de chuva abaixo da normalidade, tá bom? Então se a climatologia nos diz que aqui chove menos de 20, menos de 50 milímetros nessa época, por enquanto o modelo está um pouquinho pessimista. A gente vê que é um viés ligeiramente negativo, a gente vai ter que acompanhar, porque pode ser que dê uma pancada de chuva ou outra, mas geralmente já vai reduzindo bastante e o modelo está sendo um pouquinho negativo com relação a esse cenário de chuva para o mês de maio, tá bom? E voltando aqui para as perguntas, a gente responde também a pergunta do Renato Honorato. Aqui em Esperança ainda não caiu nada, é porque eu lembro de ter comentado num vídeo que tivemos algumas pancadas bem isoladas ali na região de Esperança, Campina Grande, no estado paraibano. E ainda ele tinha comentado que ainda não caiu nada na região dele. Mas olha só, eu estava checando os acumulados de chuva do Instituto Nacional de Meteorologia e eu vi que nas últimas 24 horas, pelo menos, voltou de novo a chover de forma isolada no interior da Paraíba. E a região de Campina Grande, que fica bem próximo ali à Esperança, recebeu cerca de 16 milímetros. Depois você conta pra gente, Renato, aqui nos comentários, se caiu alguma instabilidade aí em nossa região desde a última vez que você fez o comentário. A gente vai ver que no decorrer dos próximos dias, para a região de Esperança, a condição de chuva aumenta um pouquinho mais, né? A gente vai ver áreas aqui entre Campina Grande e Itatuba ter potencial aí de chuvas de acumulados em torno de 40 milímetros, e para a região de Esperança o modelo também está projetando aí algo em torno de 34 até 40 milímetros. As áreas de instabilidade que vão subir de novo para a metade norte do Brasil, os ventos no alto da atmosfera, tudo isso deve contribuir para essas instabilidades, tá bom? A gente vê que também a região de Esperança, ao longo do próximo mês, tem expectativa de aumento das instabilidades, né? Em toda a faixa leste aqui, aliás, paraibana, nordestina de forma geral, tem um aumento significativo. E nosso próximo comentário é da Maria do Carmo. Elô, já tá garoando aqui em Januária. Não estou em Bonito de Minas mais, estou em Januária. Muito obrigada. A gente respondeu a pergunta dela, né, provavelmente no vídeo retrasado. E eu que agradeço pelo seu comentário. Então, a gente viu mesmo na imagem de satélite que, olha só, a gente tem algumas nuvens mais carregadas avançando aí pelo norte de Minas, trazendo essa chuva tão esperada para o pessoal da pecuária, para os produtores aí da região. Muito obrigada pelo seu comentário, Maria do Carmo. E olha só, tem a Lúcia Faustino. Gostaria de saber da chuva aqui em Angical do Piauí. Quando começa a perder força? Teve uma outra pergunta. Vou até ver se eu tinha anotado aqui, ó. Angical, anotei, né? E teve uma outra cidade, que depois eu vou achar aí nos comentários, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque, por enquanto, olha só como é que tá os próximos dias aí em grande parte do Piauí. Previsão de mais de 90 milímetros de água. Então, as áreas de instabilidade continuam atuando. Picos, Floriano, a região de Valença do Piauí, Teresina, todas essas áreas. Olha, tô de olho em Crateús aqui no estado do Ceará. Todas essas áreas têm potencial para receber mais de 100 milímetros de água. Se
Se a gente olhar para a cidade da Lúcia com calma, né, próximo aqui a Simplício Mendes, a região de Paulistana, também tem previsão de chuva boa. Então, essas áreas de instabilidade continuam por aí e gradativamente vão perdendo força. Ao longo do mês de maio, aliás, já é um período em que as chuvas reduzem bastante no interior piauiense. A chuva ainda deve continuar no litoral e, por enquanto, os modelos de previsão, olha só, a gente volta um pouquinho aqui, final de abril já tem previsão de uma redução um pouco mais significativa. Então, bom, a gente vai avançar um pouquinho mais para a pergunta aqui do Mário Villanova. Queria saber se vamos ter chuva aqui mais constante no estado sergipano. Olha só, de forma gradual, ao longo dos próximos meses, vão ter sim, né? Como a gente viu para a previsão aqui da região da faixa leste nordestina. E nos próximos 10 dias, de forma geral, toda a faixa leste sergipana tem previsão de acumulados de chuva expressivos. Então, quando as instabilidades que estão ali na costa do sul da Bahia começarem a subir, as áreas de instabilidade se concentrarem mais, aí vai aumentar a chuva. Para os próximos 3 dias, são pancadas de chuva mais isoladas, com cerca de 30 milímetros acumulados distribuídos aí em 3 dias, e depois a gente só vê cada vez mais aumentando. Então, é uma chuva ligeiramente mais frequente, tá bom? Muito obrigada pela sua mensagem, Mário. Bom, e a gente vai também responder a pergunta do Vinícius Costa. Queria saber se vai chover em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo. E quando vai esfriar para valer mesmo? Vinícius, esse frio todo que fez aí na região não foi suficiente ainda? Olha só, em maio tem mais frio. Por enquanto a gente continua nos próximos dias com temperaturas bem mais amenas, né? Os ventos úmidos que sopram do mar contra a costa ainda trazem bastante nebulosidade, temperatura baixa para a região de Caieiras e para a região metropolitana de São Paulo, de uma forma geral, né? As temperaturas devem ficar bastante amenas aí ao longo dos próximos dias e por enquanto, né, não tem previsão de chuva. A temperatura deve subir um pouquinho ali na reta final de abril, como a gente viu no mapa de anomalia de temperatura. Para maio, como eu falei, até o final da primeira quinzena, tem pelo menos uma massa de ar mais frio e seca adentrando aí no centro-sul do país. Ela está sendo prevista pelos modelos e também deve ser uma massa de ar frio que traz queda acentuada nas temperaturas. Agora vamos para a pergunta do Nilson Reis. Bom dia, Heloísa, sou de Alione do Norte, de Minas, Catuti. Como fica a previsão para maio? A gente já observou nos mapas que a previsão para o mês de maio é de redução das chuvas, chuva abaixo da média normal por enquanto na maior parte do mês, e a gente viu que a climatologia não ajuda muito, né? No norte de Minas, nessa época do ano, a expectativa é realmente de chuva abaixo dos 50 milímetros, tá bom? Obrigada pelo seu comentário. Continuando aqui, o Evandro Evar, olha só, bom dia, Heloísa. Como fica o tempo em Pelotas? Aqui tem pouca chuva e sempre assiste seu canal. Obrigada, Evandro. Olha só, a situação da região sul do Brasil ela vai começar a melhorar a partir do final do mês de abril. A gente já viu aqui no mapa de previsão de chuva que as instabilidades aumentam na virada de abril para maio. E maio deve ser um mês aí com maior frequência de chuva em grande parte do centro-sul do país, tá bom? Então, por enquanto, a gente viu que até o final da semana que vem não tem muita instabilidade prevista, mas depois disso a situação começa a melhorar um pouquinho, tá bom? Bom, obrigada pelo seu comentário, Evandro. E olha só, a Lindiane Castro também mandou um comentário pra gente sobre o centro-sul da Bahia. Mora em Guanambi e por aqui está chovendo muito, estamos muito felizes, é raro chover desse jeito aqui, nessa época do ano, nosso cerrado já começa a perder a cor, os rios começam a secar, então olha só, uma chuva um pouco mais tardia, né? A neutralidade climática trouxe isso para a região nordeste do Brasil, diferente do ano passado que o El Niño estava atrapalhando, né? Estava mantendo o fluxo de umidade para o extremo sul do país, esse ano a neutralidade ajudou um pouquinho aí. E tem alguns comentários que não são muito bem perguntas, né? São relatos, como é o caso do Danilo Salviano. Muita chuva na região de Irecê. Algumas cidades registraram mais de 100 milímetros. Chuva boa, graças a Deus. Obrigada pelo seu relato, Danilo. A chuva a gente viu que vai diminuir ali nas áreas de Irecê, também na região do centro-oeste da Bahia. Mas isso deve acontecer na reta final do mês de abril, tá bom? Por enquanto, nos próximos dias ainda tem previsão de mais chuva. A Maria do Carmo respondeu que choveu em Bonito de Minas também. Obrigada pelo seu comentário, a gente já tinha falado com ela lá em cima. E agora a gente vai responder a pergunta da Gi. Bom dia, aqui no noroeste de São Paulo, Votuporanga, se formou uma nuvem rolo, trouxe muita chuva por 4 horas seguidas e veio junto com queda de temperatura, tá uma delícia, vamos ter mais chuva por aqui.
Gi, vamos lá para o mapa, vamos para a região de Votuporanga, porque a gente até tem previsão de algumas instabilidades aí nos próximos dias. A gente vê no mapa que não é muita chuva. Ela vai estar associada à formação daquele cavalo que a gente comentou no comecinho do vídeo. Então, a leste do cavalo forma nuvem carregada e tem potencial para provocar pancada de chuva isolada. Então, a gente vê que não tem previsão de grandes acumulados. A temperatura nos próximos dias volta a subir um pouquinho mais, então máximas de 28, na casa dos 29 graus aí para a região de Votuporanga, mas boas notícias, né? Esse ano é um ano em que as ondas de frio estão sendo previstas com mais frequência, então já no comecinho do mês de maio a gente pode ter de novo uma queda mais acentuada na temperatura depois que uma área de instabilidade passar, tá bom? Obrigada pela sua mensagem. Agora a gente vai responder a pergunta do João Vitor Alves. Boa noite, Heloísa. Sou de Montes Claros e venho acompanhando o canal nos últimos dias. Obrigada. Previsões de temperatura mais amenas aqui na cidade a partir do dia 26. Gostaria de saber se isso realmente pode acontecer. A gente viu lá no mapa de anomalia de temperatura justamente isso que o João Vitor comentou, né? Então, se a gente voltar aqui a previsão para viradinha do mês de abril para o mês de maio, a gente vai observar que tem uma mancha, né, de temperaturas abaixo da média, a temperatura média abaixo da média, na porção noroeste do estado de Minas Gerais. Então, a gente vê que essa região tem uma tendência de redução das temperaturas. Mas a gente precisa lembrar que a temperatura nessa época do ano, então a máxima, vamos voltar aqui para o mês de abril, fica aí ainda na casa dos 28 até 30 graus nessa região, em toda a faixa norte de Minas. Então, uma redução na anomalia significa aí cerca de 1 grau e meio no máximo. Então, isso não é muito. A gente vai ter uma redução mais significativa no comecinho do mês de maio, quando uma onda de frio chegar com mais amplitude, e aí sim conseguir reduzir as temperaturas das áreas mais centrais do país, tá bom? Então, a expectativa é de que o calor diminua um pouco, mas diminua ainda mais para o início do mês de maio. A penúltima pergunta aqui do YouTube é do William Pereira dos Santos. Boa tarde, Heloísa. Falo de Curitiba. Gostaria de saber quando teremos chuvas com bons volumes e também queria saber se essas chuvas vão continuar, porque aqui tá muito seco. É justamente essa percepção do William, né, de que as frentes frias passam rapidamente, vão embora, não tivemos chuvas muito frequentes aí no sul ultimamente. Isso vale também, logicamente, para a capital Curitiba. William, a gente já viu nos mapas que finalzinho de abril, comecinho de maio, dá para esperar uma chuva mais frequente para a região sul do país. Então vamos aguardar que essa chuva mais frequente deve retornar aí também para Curitiba. Karma Vieira, uma pergunta para a região de Flores, no Pernambuco. Vamos responder a região da Karma. Olha só, Flores, mesorregião do sertão pernambucano, porque nos próximos dias tem previsão de chuva sim por lá. E olha só, é chuva boa. Os modelos de previsão, tanto o SMWF quanto o GFS, estão indicando uma chuva com potencial acima de 90 milímetros. Então, no decorrer dos próximos dias, a gente volta a ver um padrão de instabilidades na região. Tem também chuva para a região de Serra Talhada, Salgueiro, que a gente também recebeu uma pergunta da região, Santa Cruz. A gente pode esperar, então, de forma geral, que essa metade norte da região nordeste, principalmente aqui o oeste da região, tem previsão de mais instabilidade. E destaque também para a faixa leste baiana, parte aqui do Sergipe. A gente tem previsão de chuva boa, chuva com acumulados bem expressivos nessas áreas, tá bom? E a nossa última pergunta eu vou pegar do Elber aqui, que mandou pra mim no Instagram. O Elber me cumprimentou, agradeceu os vídeos, disse que gosta muito do nosso canal. Eu que agradeço, Elber, a sua participação. E ele é lá do norte de Minas, a região de Riacho dos Machados. Ele comentou, né, como é que fica o tempo aí nos próximos dias para a região de Riacho, vamos lá, dos Machados. Mesmo região de norte de Minas. A gente ainda vê condição de algumas pancadas isoladas na faixa norte do estado de Minas Gerais, mais peso para chuva para quem está mais próximo ainda de Goiás, a gente comentou isso no último vídeo, né? Unai, Buritis, região de Santa Fé de Minas, essas áreas sim têm potencial para receber acumulados mais expressivos. Agora, todo esse centro-norte de Minas, inclusive a região de Guanambi também no centro-sul da Bahia, Montes Claros no estado de Minas Gerais, essa região deve receber pancadas de chuva mais isoladas. Então, o que isso quer dizer, né? Que o acumulado nessas áreas deve ocorrer de forma mais mal distribuída. A chance de você ter uma pancada de chuva mais intensa e volumosa num ponto e menos em outro é maior, ao passo que essas áreas mais próximas da região de Brasília, Distrito Federal, Goiânia, Unai, a gente vê uma mancha mais amarelada se estendendo,
chuva mais generalizada, chuva com maiores acumulados, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, dá seu like. A gente adora receber mensagens de vocês. Me desculpe não responder todas, eu vou procurar responder mais mensagens nos próximos vídeos, tá bom? Tenham todos um excelente final de semana, dentro de casa, se possível. Agradeço a todos vocês a atenção, o carinho e é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço!